Pode ser, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, professor das Escolas Bíblicas Dominicais. Estou aqui com o Diego Moraes também, professor, né, Diego? Nosso professor também aqui. E falamos da congregação Boa Esperança, na cidade de Parnamirim, nordeste do Brasil, Rio Grande do Norte. Temos aqui o nosso pastor, coordenador, pastor Georgen Silva. E estamos agora, meus irmãos, falando, trocando algumas ideias sobre as lições bíblicas desse trimestre, que tem um tema bastante relevante, bastante interessante, né, Diego? Bastante pertinente, inclusive, para todo cristão, ok? Estamos hoje falando da lição de número 8. Você é nosso convidado a estar aqui nessa noite, interagindo conosco. Também compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu joinha para que todos aí possam ser alcançados pela palavra do Senhor, palavra que perdoa todo o pecado, se assim for confessado, não é verdade? Meus irmãos, lição de número 8, como já falei, diz assim o título da nossa lição: confessando e abandonando o pecado, né? É uma condição para que nós possamos ser realmente perdoados, é o abandono do pecado, né? Se eu confesso e continuo na prática do pecado, eu não o abandonei. Se eu não abandonei, eu não sou mais templo e morada do Espírito Santo. Se eu não sou templo e morada do Espírito Santo, simplesmente eu não vou para o céu. É uma condição sine qua non, né? Como diz aí nossos juristas e advogados. Meus irmãos, esse programa jamais terá a pretensão de substituir a escola bíblica dominical. Não é isso, Diego? Jamais. E você é convidado a participar na sua igreja local da escola bíblica dominical. Tenha esse programa como uma ferramenta de auxílio para você. Amém? É um prazer para nós estarmos aqui compartilhando isso com você. Diz assim o texto áureo que se encontra no livro de Provérbios 28:13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões, olha só, nunca prosperará, certo? Nunca. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você quer ser próspero na sua vida espiritual, e isso reverberando também na sua vida material, física, seja lá qual seja a área, você tem que confessar o pecado, saber que Deus é fiel e perdoador de pecados. Quando nós não confessamos nossos pecados, isso diz muito na nossa vida espiritual que nós queremos ser autossuficientes. E quando nós queremos ser autossuficientes, realmente aí deixamos a graça de lado. Temos que reconhecer todos os dias e confessar os nossos pecados ao Senhor, sabendo que só Ele é soberano para estar conosco e perdoar os nossos pecados. Meus irmãos, a verdade prática diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação, veja só, com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas, ok? É realmente uma condição para que nós possamos aí alcançar a misericórdia, confessar e abandonar. Meus queridos, aqui a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Salmos, 2 livros, certo? Primeiro livro de Salmos, 51, 1 e 12, aquele famoso texto em que Davi se derrama ali perante o Senhor, suplicando a restauração e o perdão pelos seus pecados. Né? É uma grande lição para todos nós. E também o livro de João, ok? Primeira epístola de João, 1, do 8 ao 10 também. É um ensinamento realmente fundamental para que nós possamos entender como funciona essa relação confissão e perdão também de pecados. Faça essa leitura, meu querido, na sua classe, ok? Na íntegra, certo? A leitura bíblica em classe é a grande base da lição, certo? A lição é extraída aqui desses 2 textos maravilhosos que fala realmente sobre essa questão do perdão, da confissão, do pecado cometido. Amém? A introdução, meus queridos, diz assim: atualmente, muitos acreditam que não precisa confessar o pecado
por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários, ok? Então, o nosso autor diz aqui é que pessoas já tornaram a prática do pecado uma coisa muito comum, uma coisa muito irrelevante para a sua vida. Eu faço isso porque meus pais fizeram e eu nasci com essa tendência e tal e tal. Sabendo que essa postura, ela nos afasta do Senhor. Essa postura realmente de termos pecados de estimação na nossa vida, realmente nos afasta completamente do Senhor. Agora, uma coisa interessante nós pontuarmos aqui é o seguinte, que aquele que realmente foi salvo pela graça, quando ele comete pecado, ele sente um vazio na sua alma. E isso o leva realmente a se derramar diante do Senhor. Nunca permita que o pecado cauterize a sua mente. Nunca permita que isso aconteça, porque senão você cai nessa esparrela de achar que o pecado é algo comum, é algo que não tem relevância para a sua vida. Quando, pelo contrário, tem total relevância para todas as áreas da vida de quem quer que seja. Na continuação fala assim, nesta lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Veja só, se você quer seguir os preceitos cristãos, então tem realmente que deixar de lado esse tipo de situação, ok? Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido, e também confessado o seu pecado, possa receber o perdão de Deus. Como nós já pontuamos aqui, é uma condição para que nós possamos realmente desfrutar da comunhão novamente do Espírito Santo. É eu reconhecer o meu pecado, ok? A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Porém, contudo, entretanto, se você pecar, saiba que você tem diante do Pai um advogado fiel, que é a pessoa de Jesus Cristo, que morreu por nós para nos possibilitar isso, o perdão dele dos nossos pecados. Amém. E assim a gente chega no primeiro tópico, da nossa lição, a confissão de pecado. O primeiro ponto nós vamos tratar da definição. E o comentarista da lição começa nos levando ao Antigo Testamento. Nós vamos ver a perspectiva do Antigo Testamento e do Novo Testamento para definir a confissão. E vamos começar lembrando que o versículo textual nos ensina que aquele que não confessa não prosperará. Lá em Salmos, no Salmo 32, verso 5, está escrito assim, confessar-te-ei o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, a confissão, aparece o verbo de confissão associado a essa tradução, aparece pelo menos 900 vezes no Antigo Testamento. E no hebraico há a curiosidade dele ser usado também para jogar, lançar de si. O que nos mostra que, intimamente associado à confissão de um pecado, está a atitude de lançar para longe de si. E isso é muito interessante. Quando o salmista está falando em confessar o seu pecado, ele está tentando transmitir para o leitor, inspirado pelo Espírito Santo, a realidade de lançar de si aquele pecado. Enquanto isso não é feito, ele permanece consigo, causando dor, sofrimento, miséria, tristeza, porque o pecado tem essas consequências. Por isso ele fala em lançar de si, confessar, iadar, jogar para longe de si. Na perspectiva do Novo Testamento não é muito diferente. Lá o verbo é exomologeo, mas diz mais respeito à transmissão de uma ideia, o reconhecimento de uma situação. E é aplicado também da mesma forma, associado ao arrependimento sincero. Esse arrependimento é o que confirma que você lançou de si
aquele pecado. Então, a definição no Novo Testamento é muito semelhante à que encontramos no Antigo Testamento. É uma confissão, uma declaração, uma profissão pública, profissão aí de proferir, uma profissão de reconhecimento do pecado, a confissão. Reconhecer o erro, reconhecer as suas consequências e humildemente buscar o perdão. À luz do Novo Testamento, é isso que encontramos. Então, a definição no Antigo e Novo Testamento são essas que vimos. Bem, meus queridos, né? E chegamos aqui no nosso segundo subtópico, né, da nossa lição nessa noite. Diz assim, a confissão bíblica do pecado. Então, meus irmãos, aqui o nosso autor, ele diz que isso realmente, a confissão, como o Diego já colocou aqui, é algo realmente que é fundamental para que nós possamos alcançar o perdão de pecados. E ele diz aqui que essa confissão, Diego, ela pode acontecer no momento ali da conversão, a pessoa se converte ao Senhor, reconhece os pecados, e também, posteriormente, quando se comete pecados, porque nós estamos vivendo ainda sobre a égide da natureza humana. Enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, enquanto nós não participarmos realmente da glorificação, né? Enquanto nós estivermos aqui submissos à nossa natureza humana, nós vamos cometer pecados, ok? Mas o mesmo Deus que nos perdoa no momento da conversão, ok? A gente temos que saber o seguinte, meus queridos. Existe o arrependimento, aquela progressão até chegarmos no ato final. O arrependimento de pecados, ok? A conversão de pecados, arrependimento juntamente aí com a confissão, ok? Depois vem a questão da conversão, depois a justificação, ok? Isso são atos do Espírito Santo, certo? Após a justificação, a regeneração. Depois da regeneração, entramos num estágio chamado de santificação, que é um processo, até chegarmos ao último dos estágios, que é a glorificação. Porém, nesse interstício aqui, nesse processo de santificação, nós estamos arriscados a cometer pecados. E essa nossa santificação, ela oscilar um pouco, ok? Mas não quer dizer que nós devemos permanecer no pecado. Confissão é realmente a condição para que nós possamos realmente alcançar o perdão. E esse segundo tópico, o nosso autor deixa isso muito claro aqui. Devemos confessar a Deus os nossos pecados e também, se caso esse pecado cometido, ok? Saibamos uma coisa, todo pecado ofende a santidade divina dele. É verdade? Exatamente. Não existe exceção para isso, ok? Nós até tem aquela ideia errônea na nossa cabeça que existe um pecado que para Deus é uma coisa e outro pecado que para Deus é outra, né? A gente sabe que isso não acontece. Todo pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado é uma ofensa à santidade do Senhor. Claro que as consequências humanas deles, aí, ok, a coisa diferencia. Mas todo pecado ofende a Deus de maneira muito profunda. Mas ele está pronto, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Ele está disponível com a sua graça para nos perdoar. Porque nós somos bons em alguma coisa? Não, nós não merecemos. Mas porque ele é bom e ele é fiel para nos perdoar. Exato. E no terceiro ponto desse primeiro tópico, vamos ver o símbolo da confissão de pecado. Eu quero ler o primeiro parágrafo do comentarista, que diz assim: no ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Então, uma questão aqui muito importante nesse aspecto é entendermos por que o arrependimento sincero é um elemento indispensável, um requisito para que o perdão de Deus tome lugar. É preciso que nós reconheçamos o pecado. Veja bem, Deus é a parte ofendida quando nós pecamos, mesmo quando pecamos contra o nosso irmão, porque todo pecado tem em origem a queda e a rebeldia do homem. Deus oferece o perdão por meio de Cristo Jesus, mas
para que seja justo que esse perdão nos alcance, é preciso que haja o reconhecimento de que falhamos com ele. É preciso que nós reconheçamos o pecado cometido, arrependidos. Você já deve ter ouvido uma frase muito comum aí no mundo: eu não me arrependo de nada do que fiz. Essa é a expressão mais profunda de uma natureza maligna, diabólica. Exatamente. E rebelde. Aquele que comete pecados contra Deus e tem esse tipo de atitude vai encontrar as consequências na justiça de Deus e no seu juízo. Há pessoas que não entendem, mas por que o pecado tem tanta gravidade, queridos? Reflita sobre isso. Toda a miséria humana, todo o sofrimento dos inocentes, as crianças que são abortadas, as crianças que são violentadas, as crianças que são abusadas, todas essas coisas terríveis têm uma raiz comum: o pecado, a queda. É por isso que Deus não tolera em nenhuma medida o pecado. Então, ele oferece o perdão por meio de um arrependimento sincero. Ele reconhece a nossa natureza pecaminosa porque ele nos fez. Ele conhece as consequências da rebeldia, mas oferece o perdão, que só pode ser justo se houver arrependimento sincero. Então essa é a mecânica por trás. Rapidamente, uma analogia que uma vez eu ouvi um pastor fazer, que o rei estabeleceu uma regra que se algum daqueles cidadãos roubassem, ele perderia os olhos. E um dia chegou a ele a notícia de que pegaram uma pessoa roubando. E o rei disse: tudo bem, executem o que a lei determina, arranquem os seus olhos. Então disseram: rei, é o seu filho. E naquela hora ele ficou numa situação muito difícil. Se eu executar a lei, alguns vão dizer: esse rei não teve misericórdia nem do próprio filho. Muito cruel. Que tirano cruel e injusto. Por outro lado, se ele o perdoasse sem executar a justiça, iam dizer que ele era injusto. Exatamente. E se fosse qualquer outro, teria sido executado. É nessa hora que o rei coloca: o que a lei pede? A lei pede 2 olhos, então tirem os meus. E aí ele se coloca entre o amor e a justiça. Essa, queridos, é uma ilustração interessante para entendermos que esse sacrifício só é justo se houver arrependimento de seu filho, senão ele é em vão. E por isso a gravidade e a necessidade do arrependimento sincero. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo tópico dessa maravilhosa lição em que nós estamos estudando, nós estamos falando um pouco sobre a questão da confissão de pecados. Veja que o núcleo aqui do nosso estudo é mesmo a questão da confissão. Você está vendo, vai ouvir mais ainda essa palavra aqui, né, ao longo da nossa lição. Diego, por favor, abra para mim na sua Bíblia, Provérbios, por gentileza, 28 e 13. Diego vai abrir e vamos ler essa passagem, que é interessante nós sabermos o que diz para que possamos introduzir esse texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Glória a Deus, né? Está lá na nossa leitura bíblica em classe. Veja a importância de você fazê-la, ok? Com a sua classe. Meus irmãos, então diz assim o nosso subtópico: os males dos pecados não confessados. E ele adianta aqui que um pecado não confessado, ele leva à morte espiritual, ok? Uma vez morto espiritual, meu querido, você está completamente afastado da graça do Senhor, ok? Mas Deus não quer a morte espiritual para você. Deus quer lhe revivificar espiritualmente. Porém, existe aí uma contrapartida humana. Para que Deus possa fazer isso, nos vivificar através do sangue de Cristo, nos fazendo a habitação do Espírito Santo, existe uma contrapartida humana, ok? Existe a contrapartida humana. A Bíblia é claro: aquele que confessa e deixa, ok? Esse pronome aqui demonstrativo, ele faz referência à pessoa que está em pecado, aquele. Então, temos que confessar os nossos pecados, para que nós possamos, a partir desta confissão, alcançarmos misericórdia como
Diego acabou de ler, é uma condição estabelecida pela soberania de Deus para todo e qualquer pecador, ok? O arrependimento, meu querido, e a confissão é uma parte da responsabilidade humana diante de Deus, Diego. Isso. No segundo ponto, as consequências do pecado de Adão e Eva. É preciso entendermos isso também, porque é uma questão de justiça aqui. Muitos questionam, né? E até a Igreja Católica saiu com uma doutrina muito conhecida, que é a do pecado original. Sim. Mas a abordagem, queridos, que damos à luz das Escrituras na verdade, é de devedor solidário. O que nós vemos é que por que uma criança, um bebê, na sua inocência, está livre, né, do juízo do pecado, mas não das consequências do pecado. Isso é interessante. Porque existe uma relação de dívida solidária. Por quê? Quando Adão e Eva pecaram, para eles havia uma sentença determinada, que seria a morte se pecasse. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, para desenrolar o seu plano altíssimo de redenção, permitiu que eles experimentassem vida mesmo depois de haverem pecado. Mas havia uma consequência. O pecado já havia deformado a criação. Deus deixa isso claro quando nós vemos que passa a aparecer os animais peçonhentos, o espinho nas plantas, né, o veneno no reino animal, a predação. Isso para que nós tivéssemos a noção sempre presente de que as consequências do pecado afetaram todo o cosmos. Toda a criação não poderia mais ser perfeita, porque havia sido contaminada. Então, a justiça por trás das consequências que vemos do pecado de Adão e Eva foi o que nos trouxe até aqui onde estamos. Nós todos somos descendentes deles e herdamos também a natureza caída. Eles não poderiam mais produzir descendentes perfeitos, porque haviam caído da perfeição. Observe bem isso. Eles não poderiam mais produzir descendentes perfeitos, porque a criação já havia sido deformada. Eles eram imperfeitos, portanto, só poderiam gerar descendentes igualmente imperfeitos. E para isso nós chamamos dos descendentes ou filhos de Adão, de Eva. Paulo trata essa condição como a natureza caída. E é isso que experimentamos. Então, se havia alguma dúvida nesse sentido, é por isso que por um homem entra o pecado no mundo. O que era imperfeito pelo pecado, deformado pelo pecado, não poderia mais criar descendentes com a natureza perfeita. Irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui agora chegando no nosso terceiro subtópico, do tópico 2. Amém? Que diz assim: as consequências do pecado de Davi. Ok? A história de Davi, na sua trajetória, houve muitas situações que elevaram, engrandeceram o rei Davi. Ok? Mas chega um ponto da sua vida que Davi está muito acomodado ali, muito realizado já, e que ele cai na esparrela do pecado, e esse pecado trouxe para a vida desse homem, que é uma personagem muito interessante da palavra do Senhor, consequências gravíssimas. Uma dessas consequências era que a espada, a luta, a guerra, nunca sairia da sua casa. E aqui você pode entender casa como a nação ali de Israel, ok? Que era a casa do rei. Toda a nação, Judá, enfim, todo o domínio do rei ali. Como também especificamente, propriamente, a sua própria casa, a sua própria família, ok? Meus irmãos, e aqui é interessante nós sabermos que o nosso comentarista traz o Salmo 32, que diz assim, versículo 32 e 3. Enquanto eu me calei, veja só, enquanto Davi estava calado, estava assentado acima dos seus pecados, ali, ele dizia: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ok? Nós sabemos que os Salmos, ele é composto pela questão da poesia judaica, ok?
que existe muitos simbolismos. E aqui, envelhecer ossos, meus queridos, não é a forma literal da palavra, ok? O envelhecimento dos ossos que ele se refere aqui é a questão mesmo da amargura espiritual, que ele trazia gemidos, que ele parecia realmente que os ossos deles estavam ali enfraquecidos, envelhecidos mais. A poesia judaica nos faz entender isso. E no versículo 4 diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Veja só, meus queridos, essa questão da mão de Deus pesar sobre a vida de Davi por causa do seu pecado é também uma figura de linguagem, ok? Mas ela nos diz, ela nos transmite a ideia de que Deus estava realmente punindo Davi por causa do seu pecado. E isso, essa questão é interessante, é bom quando isso acontece com o pecador dele. O problema do pecado é quando Deus passa a abandonar aquele que pratica. E professor, Deus faz isso? Faz. Deus abandonou a Saul. Deus disse ao profeta: até quando você vai orar por Saul, tendo eu já o rejeitado? Deus deu inúmeras chances para Saul. Saul não deu ouvidos à voz do Senhor. Então ele foi abandonado por Deus, deixado. Quando isso acontece, você não consegue mais sentir na sua vida espiritual as consequências do pecado, porque para você acabou. Mas para Davi, nesse momento, ele ainda sentia todas essas consequências. É Deus convidando-o para o arrependimento. Quando o homem sente realmente as agruras do seu próprio pecado, é Deus mostrando que ele precisa se arrepender. Ele precisa confessar. Ele precisa voltar ao seu estágio de comunhão com o Senhor. Se você se sente realmente pesado pelo seu pecado, glorifique a Deus por isso. É o Senhor te convidando para um novo relacionamento. Quando o homem não consegue mais sentir-se realmente culpado pelos seus erros, aí temos realmente que nos preocuparmos sobre tudo isso. E Davi chega àquele ponto em que o profeta Natan vai até ele e ali fala para ele tudo o que ele fez. Naquele momento ele se lança ali humildemente em cinzas, no pó, e chega a dizer: tire-me tudo, só não me tire a tua presença. Para o rei Davi, aquele homem tão vitorioso, o mais importante era a presença do Senhor, que ele sabia que acabara para ele. Naquele momento, até ele estar convivendo com o seu pecado sem antes confessá-lo. Veja a importância dele, da confissão de pecados, biblicamente falando. Isso, e no terceiro e último tópico da nossa lição, nós vamos ver a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Esse tópico começa com a análise do Salmo 51, 3 e 4, onde nós vemos Davi dizer o seguinte: 53 e 4, acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. 51, 3 e 4. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, eu vejo muitas vezes alguns tentarem dizer um aspecto de Davi que era o motivo de ele ser alguém segundo o coração de Deus. Mas, queridos, é difícil dizer um ou outro aspecto. Eu digo que devemos olhar para a vida de Davi, todos os aspectos positivos, a sua coragem, sua determinação, a sua integridade, a sua humildade, a sua capacidade de entender o momento de dificuldade e recorrer a Deus antes de recursos humanos. Então, são muitos aspectos, né? Não é só um, como alguns gostam de pontuar, era a habilidade dele em adorar e profetizar por meio de poesias. Olhe sempre para os aspectos positivos da sua vida, é o conjunto, queridos,
que fazia dele um homem segundo o coração de Deus. Todos esses que falei, mas aqui em tela colocamos essa capacidade que Davi tinha, o temor do Senhor. O temor do Senhor e a vontade de ser íntegro na sua presença. Apesar de ter tropeçado, ele reconheceu o seu erro e chorou amargamente. Cumpriu as consequências do pecado, reconhecendo que eram por causa da sua transgressão e dizendo que Deus era justo ao cumprir o seu juízo, amando da mesma forma. Veja a noção aqui que é transmitida para nós, aqui a prática de alguém que agrada o coração de Deus. Essa capacidade, queridos, de reconhecer imediatamente, após errar, o seu erro. Entender que isso feriu a santidade desse Deus que é santo. Então, olhando para esse exemplo, nós vamos ver também em Mateus 6,12, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que Jesus inclui na famosa, muito conhecida oração chamada do Pai Nosso, essa necessidade do perdão diário das nossas transgressões. Davi também ensina um conceito muito interessante, quando ele pede perdão pelos pecados que ele mesmo não tem consciência. Sabe quando você faz uma visita longa a alguém, diz, me desculpa aí qualquer coisa. Talvez você nem saiba que tenha ofendido, mas ofendeu, então você pede desculpas, né? Mesmo sem a certeza de ter ofendido. Davi fazia a mesma coisa com Deus. Precisamos pedir perdão até pelos pecados ocultos. Mas nisso tudo, para a gente entender e reforçar que uma vida cristã saudável passa pelo sentimento sincero de necessidade de perdão quando nós cometemos alguma falta. Conviver bem com o pecado não tem nenhuma relação com uma vida cristã saudável. Pelo contrário, pode indicar que há um divórcio entre a nossa vida espiritual e uma nova criatura. Que uma nova criatura não convive em paz com o pecado. Exatamente. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Exatamente. Meus queridos, chegamos agora no nosso último subtópico deste tópico 3 e também o último subtópico da nossa lição como um todo. Amém? Espero que você tenha entendido até aqui aquilo que creamos nós, que o Espírito Santo de Deus está para lhe falar nessa noite. Diz assim o nosso último subtópico, alcançando cura e restauração. Antes de entrar nele, eu gostaria de ler aqui o 1 João 1,8, que diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, ok? E não há verdade em nós. Então, por mais que sejamos crentes, salvos na pessoa de Jesus Cristo, nós somos pecadores, porque estamos sobre a égide, como já coloquei aqui, a nossa natureza humana. Por isso que o Senhor Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, uma vez justificado pelo sangue de Cristo, Deus, quando olha para você, ele vê essa marca do sangue. Tal como existia a marca do sangue aos hebreus lá no Egito, em que o anjo da morte passa e não entra na casa onde há o sangue, na sua vida espiritual também há marca do sangue de Cristo. E essa marca não é transitória como antes, mas sim ela é definitiva. E isso nos concede essa oportunidade de termos acesso ao perdão ao Senhor. Porém, a questão que estamos colocando aqui da confissão é uma exigência. Não é uma prerrogativa, é uma exigência divina para que nós possamos realmente alcançar a questão da cura e da restauração da nossa vida espiritual. Amém? Diz assim, o texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar pecado é decidir trilhar uma jornada de sofrimento e espiritual e também emocional, ok? Então, meus queridos, você pode até ter a ilusão que você não confessou o pecado, está vivendo ali de maneira muito tranquila. Porém, o seu dominador até então é o diabo. E ele vai levar sua alma para o inferno se não houver confissão, arrependimento e confissão.
ok? Por mais que você viva na sua vida regalada, por mais que você viva na sua vida até mesmo realizando muitas coisas, porém a sua vida espiritual está morta, enferma e também morta, saiba que o fim é realmente a perdição da alma desse que não confessa, desse que prefere viver o orgulho e a soberba a se render aos pés do Senhor. Veja como Diego pontuou aqui a questão de Davi realmente ter se derramado diante do Senhor. Davi se despoja da sua glória como rei ali, Diego. Davi deixa para lá, para trás, tudo o que ele tinha de estrutura ali, majestosa, que lhe cercava, para se render humildemente aos pés do Senhor. E isso realmente trouxe para o interior de Davi, não o livrou das consequências, mas trouxe para o interior de Davi a cura e a restauração do seu pecado. Isso aconteceu a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Ele diz que esquecendo-me das coisas que para trás fica. Então o apóstolo Paulo tem a ciência que ele havia sido perdoado, curado e restaurado pelo sangue de Jesus quando ele teve encontro com o Senhor. Então, meus irmãos, a confissão, ela é essa porta que abre para entrar dentro da alma, do coração do homem, a cura e a restauração espiritual. Sem ela, se eu quiser permanecer na minha soberba, ok? Eu não vou ser participante dessa tão gloriosa restauração que, detalhe, tão somente o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida. Somos pecadores, mas a graça do Senhor está de portas abertas para receber aquele que reconhece e aquele que deixa, que abandona a sua vida de pecados. Ok? Na trajetória cristã, Diego, não é fácil viver. Se você achar que é fácil viver uma trajetória cristã íntegra diante do Senhor, você está enganado. Não é fácil. Nós só conseguimos quando nós temos a direção completa e irrestrita do Espírito Santo. Sem ele, nós jamais chegaríamos a lugar nenhum na nossa vida cristã. Exato. E assim nós chegamos à conclusão da nossa lição, em que o comentarista fala justamente dessa realidade. Queridos, se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando, porque mentimos. É isso que dizem as Escrituras, e nós lemos aqui João falar também sobre essa realidade. Então entenda que mesmo gente que reputamos, serem tão santas, na verdade às vezes cometem erros. Não se trata de nunca errar, mas se trata de ter um caráter que tem repulsa pelo pecado. Se trata de ter uma nova natureza. Às vezes, num dia chuvoso, a ovelhinha vai se sujar. O dia está chuvoso, a lama por todo canto. Mas a natureza dessa ovelha não deve sentir prazer nessa situação. Ela não tem mais a natureza do corpo, que almeja a lama como parte da sua natureza. Perceba que não se trata de não errar, mas de ter uma nova natureza em Cristo Jesus. O que retarda esse amadurecimento espiritual? Muitas vezes é o nosso orgulho. Lembre-se do Iadá. O que Deus quer para nós é um coração que reconhece a natureza caída e que, ao mesmo tempo, lança de si o pecado. Lembre-se do termo lá no Antigo Testamento, o desejo de se afastar do pecado, que é compartilhar da natureza de Deus. O comentarista da lição termina essa lição lembrando-nos que não se trata de nunca mais pecar, mas se trata de lembrar que temos um advogado para com Deus. Se trata de experimentar uma nova natureza que rejeita o pecado. O convite das Escrituras não é ficarmos lutando contra os nossos desejos e o nosso pecado, sem entender a realidade, queridos, de que na verdade deveríamos ter repulsa por ele. Se ainda há atração, é hora de dobrar os joelhos, reconhecê-la e colocar diante de Deus e a dar. E você vai sentir que do alto vem ajuda. Aquele que clama alcança a benignidade e a misericórdia de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não amadurecem espiritualmente porque no momento
antes do tropeço não se lembram de clamar por misericórdia e graça. Não é pelas nossas forças, porque todas as vezes que formos contar com a nossa natureza, nós vamos falhar. Mas é pela presença e a graça de Deus que nós conseguimos, pela ação do Espírito Santo dele em nossa vida, que conseguimos nos desviar dos maus caminhos. A gente conclui lembrando que está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração, e é Ele quem endireitará as suas veredas. Que o Senhor o abençoe. Nós chegamos assim à conclusão dessa lição. Pedimos que você não esqueça de deixar aí o seu comentário, fazer aquele kit youtubístico, Sim, né? Deixar o seu like, compartilhar e com certeza sim o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e leva a cada vez mais pessoas. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe.